Olá pessoal, continuando a nossa conversa sobre Test Driven Development, vamos lembrar onde paramos. Nós no último vídeo encerramos esse teste aqui, desenhar a marca em uma célula já ocupada. Foi um teste negativo, foi o primeiro teste negativo que a gente fez e conseguimos fazer a barra verde dele, então já marcamos esse teste aqui como terminado. Vamos pular para o próximo, né? Ele basicamente é desenhar a marca em uma coluna errada. Então vamos fazer aqui no Eclipse, vamos pensar como seria esse teste. Vou copiar aqui o começo do método anterior, que também é um método, um teste negativo. Então, vamos lá, desenhar em coluna errada. Ok. Então, basicamente eu vou repetir o mesmo início, né? A gente vai começar a definir que o primeiro jogador é X. Eu posso até para variar, né? Dessa vez vai ser a bola que vai começar, né, desenhando. E a gente tem que definir uma coluna errada. Lembrando do nosso código aqui, a gente pode até botar em cima aqui para ele mostrar a documentação. O primeiro parâmetro é a linha e o segundo parâmetro é a coluna. Então a gente vai escolher uma coluna errada, então não precisamos mexer no primeiro parâmetro, basta definir um valor inválido para o segundo parâmetro. Por exemplo, se eu passar aqui o número 4, não existe essa coluna, não é válida. Não é? E aí está o teste. Algumas vezes os alunos já me perguntaram por que eu não posso testar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu não posso fazer, por exemplo, um teste que seria isso. Por exemplo, 4 e 1. Então eu invocaria uma coluna errada aqui e depois invocaria um comando com a linha errada. Não vai dar certo isso, vai acabar sendo um teste que não vai furar, porque a ideia é que nessa linha aqui ele já lance a exceção. Então se a exceção do jogo da velha for lançada aqui, essa linha aqui vai ser inútil. Eu não vou, na verdade, forçar a verificação de linha, só a verificação de coluna. Outra questão é o seguinte: se eu não fizer a verificação de coluna, ou seja, se essa linha executar sem lançar a exceção, e eu fizer apenas a verificação de linha, então o teste vai passar porque essa última linha aqui vai lançar a exceção, mas na verdade está com bug aqui nessa segunda linha do teste. Então a gente vai fazer um teste para a linha e outro teste para a coluna. Ok. E vamos lá, vamos primeiro no teste 7, vamos rodar isso aqui novamente. E ele vai dar, como esperávamos, uma exceção, porque não está implementado. Agora, preste atenção aqui que ocorreu uma exceção, sim. Na verdade, ele está dizendo aqui no código que foi lançada uma Array Index Out of Bounds Exception. Ou seja, eu tentei acessar a posição 4 do array, de algum array lá dentro do código, e um array que não tem esse elemento 4, que é um array que só vai de 0 a 2. Então eu posso clicar aqui, ele mostra a linha do teste que está com problema, mas eu posso até entrar aqui no Extract Trace e ver exatamente a linha do código que foi executado, que lançou a exceção. Foi exatamente essa linha. Lembre-se que eu passei aqui o 4, né, na coluna, e o array ele não tem aqui, ele só vai até 0 a 2, né? Então, lançou um Array Index Out of Bound Exception. Existem dois modos básicos de tratar isso. Quando a gente não tem como se antecipar a exceção, por exemplo, digamos que não fosse possível eu saber o tamanho do array, ou coisa assim. No caso do array sempre a gente pode saber, né? Mas imagine que não fosse possível, né? Então eu estou aqui, eu abro um try, né? E jogo o código que é suspeito dentro dele. E a gente faz um catch. E aí eu pegaria essa exceção que ele está lançando, o Array Index Out of Bounds Exception, e no lugar dela eu lançaria uma exceção do jogo da velha. Não me critiquem, não me crucifiquem, isso é só um exemplo de como implementar. Tá? Então eu teria aqui que relançar a exceção que eu espero. Exceção do jogo da velha. New exceção do jogo da velha, na verdade. Então pronto, essa seria uma forma. Dá para passar assim, né? Vamos ver se dá mesmo. Opa, vamos salvar aqui. Então passa. Mas não é o jeito mais interessante, porque a gente vai violar o array, vai violar o tamanho do array, vai pegar a exceção, vai ter todo esse trabalho de capturar a exceção
e depois relançar uma nova exceção. Então não tá muito bonito esse código não, até porque dá pra gente se antecipar, né? Dá pra gente se antecipar esse erro. A gente tem um tabuleiro nas nossas mãos, então vamos refatorar esse código e fazer ele de um jeito mais inteligente. Antes de acessar o array, né? Antes de acessar o array, a gente vai pergunta se a coluna, qual é a faixa válida, né? Ela pode ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual, coluna menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2. Pronto. Beleza. Se acontecer isso, o que é que acontece na verdade eu posso continuar a execução do método. Para ficar naquele estilo que a gente adotou aqui, no if anterior, onde nós tínhamos a condição inválida e lançar a exceção, então a gente vai ter que fazer isso aqui também. A gente vai ter que ter a condição inválida para poder lançar a exceção aqui dentro. Então qual é a condição inválida? O inverso disso aqui. A coluna ser menor que 0 ou a coluna ser maior que 2. Ok? Se acontecer isso, na verdade, o que estava errado naquele código anterior? Ela tinha que ser, se fosse para ser válida, né? Ela tinha que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Então, quando a gente inverte aqui o operador central e inverte aqui também no meio, de modo que ficamos assim. Coluna menor que 0 ou coluna maior que 2. Se eu satisfizer essa condição, significa que estamos com a entrada inválida de linha e coluna. Com isso, nós podemos lançar novamente seção do jogo da velha. Aqui. E agora, não precisamos mais do traquete. Ficou um código bem mais legível, né, desse formato. Se você ficou curiosidade do que eu fiz para em uma tecla de atalho ajustar a indentação, você pode botar Ctrl Shift F no Eclipse e ele automaticamente formata o seu código bonitinho. Tá? Então vamos rodar. Aqui. Beleza. Então teste passando. Antes da gente finalizar aqui, mais uma dica. É o seguinte, a gente tem uma duplicação de código aqui, né? Então, o que é que podemos fazer? Podemos criar um Extract Method, Alt Shift M, extrair esse método, que seria lançar exceção, por exemplo. Se a exceção tiver mensagem, você poderia colocar um string parâmetro aí, né, da mensagem da exceção. E aí pronto. E aí tá aqui o lança exceção. Toda vez que eu precisar lançar exceção, você sabe que tem que invocar esse método, não precisa toda vez ficar o throw new exceção jogo da velha. Padronizar. Novamente, não deve ter furado, mas a gente deve rodar sempre por segurança, após um refatoramento, os testes novamente. Vamos comitar. Status. Os dois arquivos modificados. Git de ponto. E o commit. Que no caso agora foi desenhar em coluna errada. Beleza. Vamos voltar lá nos testes. Ver o próximo, que é bem parecido. Eu vou aproveitar e fazer ele rapidinho. Que é o desenhar em uma linha errada também. Desenhar marca em uma linha errada. Então vamos lá, só jogo rápido. Aqui. Desenhar em linha errada. Aí a gente faz exatamente o contrário. Só que eu vou aproveitar para fazer aqui um teste de um valor abaixo da faixa permitida. Então vai ser -1 e 0, por exemplo. Então não existe linha -1, a coluna está válida. Então, beleza. A verificação que eu preparei para esse método aqui não vai funcionar para esse. A gente pode até rodar o teste para ver realmente que ele vai pegar o bug. Ele não vai passar. Novamente foi um array index out of bounds exception. E a gente precisa fazer a validação, que vai ser muito parecida com o anterior, apenas trocando a variável coluna pela variável linha.
E aí rodamos. E fim de papo. Ok? Vamos comitar. Adicionando. E o commit. Desenhar em linha errada. Ok. Só para exemplificar aqui como fica legal quando a gente trabalha com Git, a gente tem um comando aqui chamado gitlog, que ele mostra os últimos commits que a gente fez. Olha só, ele vai mostrar exatamente os últimos testes que a gente fez nos últimos vídeos, né? Desenhar a linha errada, desenhar em coluna errada, desenhar a célula ocupada, desenhar a primeira marca e definir primeiro jogador novo. Fora os últimos 5 commits que a gente fez, né? Então a gente tem esse histórico aí. Outro comando bem interessante é o gitk. Ele vai abrir aqui. E aí tem exatamente todos os commits que a gente fez desde o começo do jogo, né, com os códigos que foram alterados. Então a gente pode ficar aqui voltando nas versões, lembrando quais foram as diferenças, o que é que foi adicionado no nosso código, aí foi removido, ó, tirou aqui o return true e colocou a variável. Então é bem interessante. Realmente eu tenho esse costume, né, de fazer um commit para cada teste que passa. Quando eu estou com um modo mais rebuscado, trabalhando em equipes, eu coloco um branch só para testes e o branch de desenvolvimento da gente implementa. Então a gente vai puxando teste por teste do branch de testes e usando o branch de desenvolvimento para implementando aqueles testes e commitando quando o teste passa, né? Isso é outra abordagem mais complexa, mas eu não quis complicar muito aqui para vocês. Então, por esse vídeo, encerramos aqui. Até o próximo.